Olá, NetAluno, seja bem-vindo mais uma vez. Neste bloco nós vamos dar continuidade ao conteúdo de publicidade no Código de Defesa do Consumidor. No bloco passado, nós falávamos sobre o conceito de publicidade, sobre o conteúdo da oferta, falávamos sobre o conceito amplo de consumidor e quais sujeitos integram a cadeia fornecedora para serem considerados fornecedores para o CDC, e tratamos dos princípios que regem a atividade publicitária, princípios específicos desse conteúdo que são absolutamente importantes. E encerramos o bloco anterior falando sobre os mecanismos de cumprimento forçado da oferta no CDC. Eu irei retomar, tá, a nossa lousa aqui a partir desse dispositivo novamente do artigo 35 do CDC, em que nós falamos dos mecanismos de cumprimento forçado da oferta, tá bom? Para que a partir daí eu faça o link com o slide subsequente e aí a gente continue então a nossa aula com o conteúdo novo, né? A partir de hoje, tá bom? A partir desse bloco especificamente. Então, sem mais delongas, vamos voltar para a lousa, pessoal. Olha, gente, eu preciso destacar com vocês aqui o seguinte. Falávamos no bloco anterior que, diante do descumprimento de uma oferta pelo fornecedor, se ele se recusar a cumprir a oferta, tá? Ou o cumprimento da apresentação ou da publicidade que ele fez, o consumidor poderá então escolher livremente dentre uma das três opções aqui listadas, tá? O consumidor ele tem direito a exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos em que essa obrigação, essa oferta foi então apresentada, tudo bem? O consumidor pode aceitar um produto equivalente ou ele pode rescindir o contrato com direito à restituição dos valores que porventura ele tenha antecipado, devidamente corrigido, sem prejuízo das perdas e danos. Então a gente pode falar em cumprimento forçado, prestação equivalente ou ainda rescisão do contrato sem prejuízo das perdas e danos. Então, são essas as opções que o código disponibiliza para o consumidor diante do descumprimento de uma oferta. Tudo bem? Beleza. Mas aí você vai me perguntar, Eduardo, a quem eu devo procurar? Tá? Bom, provavelmente você deveria procurar o fornecedor, né, para ver se ele atende de maneira voluntária aí ao seu pleito, à sua solicitação. Mas é muito comum que isso não aconteça. E aí muita gente diz, olha, eu vou procurar o PROCON, os órgãos administrativos do Estado. É uma possibilidade. Só que se você quer o cumprimento forçado de uma obrigação, tá? Lembrando que os órgãos administrativos não possuem coercibilidade, essa é uma característica inata ao Poder Judiciário. Se você quer que o fornecedor seja compelido, forçado, obrigado a adotar alguma medida, a medida que se impõe então é o quê? É ingressar com a ação judicial, pleiteando a chamada tutela específica da obrigação. Tudo bem? E aqui eu listo para vocês o artigo 84 do CDC. Agora vem comigo que eu queria explicar uma coisa para vocês. Eduardo, o que é que esse artigo 84 do CDC fala sobre tutela específica da obrigação? Toda vez que você tiver uma obrigação de fazer e não fazer, tá? O código fala nessas obrigações, o que não impede da gente interpretar isso também nas obrigações de dar coisa, por exemplo. Se você quiser uma tutela específica da entrega de algo ou da realização de uma prestação, porque o produto se entrega e o serviço ele se faz, não é assim? Então, obrigação de fazer para serviços, obrigação de dar coisas para produtos. Se você busca algo dessa natureza, o próprio artigo 84 do CDC, ele serve como fundamento para que você busque então a tutela de urgência em juízo. É muito comum vocês ficarem em dúvida se esse artigo 84 do CDC ele tem uma relação, então, de proeminência, ou se ele tem uma relação de colisão, de exclusão em relação ao título da tutela de urgência no Código de Processo Civil. E eu lhes digo que não, minha gente, tá?
Então não faz diferença a prática se você vai fundamentar isso no Código de Processo ou se você vai fundamentar isso no Código de Defesa do Consumidor. O que eu quero que fique claro é que o artigo 84 do CDC, ele denota a existência de normas processuais dentro do Código que viabilizam aí a satisfação dos interesses dos consumidores. A gente vai estudar isso aqui no último módulo do nosso curso de Direito do Consumidor, a questão da defesa do consumidor em juízo, e a gente vai então tratar desse conteúdo lá com mais vagar, que vocês vão ver que é basicamente a mesma estrutura daquilo que o Código de Processo preconiza para as obrigações de fazer e não fazer. Tranquilo? Bom, então, vista essa parte, né, da coercibilidade, das opções que o consumidor tem, de que provavelmente, se o fornecedor não quiser resolver isso de forma voluntária, ele deve resolver isso em juízo, vamos voltar aqui para a lousa para a gente verificar aqui outros aspectos, tá, em relação a esse nosso conteúdo. Olha, eu preciso verificar com vocês o seguinte: a responsabilidade civil dos fornecedores para fins de publicidade, como todo o modelo geral do CDC, é um modelo de responsabilidade objetiva, ok? Com exceção dos chamados profissionais liberais, tá? Então, ó, observem comigo o seguinte: profissional liberal, tá? Para que a gente não tenha erro, a gente falou disso nas aulas sobre elementos da relação de consumo, mas eu reitero isso aqui. E falamos também na segunda aula sobre responsabilidade civil. O profissional liberal é o sujeito que desenvolve uma atividade por esforço próprio, mas é uma atividade, sobretudo, marcada por duas características. Tá? É uma atividade regulamentada, fiscalizada por um conselho de classe, e exige-se para o profissional liberal que ele exerça uma atividade de nível superior. A gente não pode confundir profissional liberal, que é um sujeito que desenvolve uma atividade de nível superior regulamentada, né, fiscalizada por um conselho de classe, do profissional autônomo, tá bom? Então, como profissionais liberais, eu posso falar no advogado, no médico, no arquiteto, no engenheiro, ok? Mas se eu pensar aqui no profissional autônomo, eu estou falando do motorista do táxi, da Uber, enfim, do pedreiro, do encanador, tá? Do representante comercial e assim sucessivamente. Eu sei que são pessoas que trabalham por livre iniciativa, mas é necessário que a gente se atente ao conteúdo estrito do que é profissional liberal para, então, caracterizar de maneira muito clara quando é que o fornecedor responde de forma apenas, então, mediante verificação de culpa. Imaginem, por exemplo, tá, que você vai se dirigir à clínica de um dentista que fez uma publicidade prometendo aí o clareamento dos seus dentes. Ele diz: olha, você vai ficar com um sorriso lindo, né? Sorriso aí de capa de revista. Tudo bem? Então, o fornecedor, ele te promete isso, ele te promete esse resultado. Mas observe o seguinte, tá? A gente sabe que o resultado a ser atingido, ele não vai ser igual para todos os pacientes, tá? A gente tem uma diferença, por exemplo, de esmalte dental. Umas pessoas né, têm uma possibilidade de clareamento de dente melhor do que outras. Tá? Imagine que o sujeito está fazendo esse tratamento e porventura ele descumpra as regras do tratamento, tomando café, tomando Coca-Cola, por exemplo. O resultado dele certamente não vai ser igual ao dos outros, então, enfim, pacientes que se encontram na mesma situação. O que eu preciso consignar para vocês com esse exemplo aqui é o seguinte: não é uma relação causa e efeito. Para determinar a responsabilidade do profissional liberal, eu preciso verificar o quê? O grau de culpabilidade. Se ele agiu envidando todos os esforços e características necessárias para a prestação correta e adequada do seu serviço, ou se esse profissional, de alguma forma, foi imprudente, negligente, imperito, ou de maneira deliberada mesmo, fez o oposto daquilo que ele se obrigou. Tudo bem? Violando a boa-fé objetiva, então. A mesma coisa em relação ao médico e a mesma coisa em relação ao advogado. Tudo bem, pessoal? Mesmo nessa questão que vocês podem estar pensando, mas a obrigação é de meio ou a obrigação é de fim, Eduardo? A responsabilidade do profissional liberal, ela é sempre subjetiva. Tudo bem? Isso evidentemente fica mais realçado quando se trata de obrigação de meio.
tá? Mas mesmo nas obrigações de fim, a gente tem que verificar aqui se ele envidou todos os esforços ou não. O dentista disse que iria deixar os seus dentes muito claros, tá? Mas vamos verificar aqui objetivamente por que você não chegou no nível de clareza que você deseja. É muito comum o consumidor ficar insatisfeito e dizer: ele fez publicidade enganosa, me prometeu um resultado que não me entregou. Vamos verificar efetivamente o que é que foi prometido, né? Se a promessa foi de um resultado impossível, de um resultado ilógico, ou mesmo se a promessa do fornecimento do serviço estava dentro de uma margem de razoabilidade, e aí por questões específicas a gente não conseguiu chegar naquele resultado. Percebam que isso demanda o quê? A análise do caso concreto, dos elementos subjetivos, o que difere da regra geral da responsabilidade objetiva, que a gente praticamente trabalha no modelo de causa e efeito, tá bom? Então, houve o fato, houve, né? Ou o fornecedor não prestou o fato, não, então caracteriza-se a sua responsabilidade. Mas isso é na perspectiva da responsabilidade objetiva, tá bom? Essa é a regra do CDC. Não me interessa se a oferta foi feita de maneira adequada ou se foi feita inadequada, enfim, a gente tem que levar isso em consideração. Eu vou tratar de um outro, eu vou continuar com essa linha de raciocínio aqui, falando a respeito dos mecanismos de solidariedade da oferta, tá? Veja como a questão da responsabilidade objetiva é latente dentro do CDC. Vamos voltar para a lousa. O artigo 34 do Código fala sobre a solidariedade da oferta, tá? Sobre os agentes que façam a oferta. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. O que é que eu preciso que vocês vislumbrem aqui comigo, tá? Eu vou dar um exemplo de uma situação prática que aconteceu com um amigo, tá? Um amigo e um cliente. Observem aqui a situação dele. Ele foi a uma concessionária, foi adquirir um veículo, recebeu o orçamento e no final do dia, fez isso pela manhã, no final do dia liga o gerente da loja com o orçamento assinado, já carimbado na mão dele. Ele gostou muito daquele veículo, estava realmente propenso a comprá-lo e o gerente disse que houve um erro no valor, tá? Porque supostamente o vendedor teria esquecido de acrescentar o valor do kit de som do veículo. Já tem alguns anos essa história, por isso que eu estou falando em kit de som e não em kit multimídia, tá? E aí ele, muito preocupado, perguntou o que se estaria correta a conduta da empresa ou não. E aí eu disse que dependeria muito do bom senso e da boa vontade dele, porque observem, o gerente disse que não iria cumprir, tá? Não poderia cumprir naqueles termos, porque o estabelecimento sofreria um prejuízo na medida em que houve um erro. Mas a oferta foi feita de maneira clara, de maneira precisa nos termos do artigo 30 do CDC. E ele não tem, em regra, como se excusar disso, porque a oferta foi feita pelo preposto. Ou seja, eu sei que o fornecedor do produto é a concessionária do veículo, tá? E eu sei que o dono não vai querer amargar esse prejuízo, só que o dono fica solidariamente aqui vinculado pelos atos praticados pelos seus empregados. Então, no caso específico, no exemplo que eu trouxe para vocês aqui, não haveria noção, né, de exclusão de responsabilidade, uma vez que seria o próprio funcionário. E quando eu disse ele vai depender do que você quer e do seu bom senso, é porque a gente sabe que no fim das contas, provavelmente isso viria a ser descontado do bolso do funcionário. Mas o consumidor em si não tem nada a ver com isso. E você vai me dizer, Eduardo, mas se no caso, tá, a oferta for feita para o fornecimento de um produto ou de um serviço, não por um funcionário, não por alguém que demande uma relação laboral com aquele empregador. É um sujeito que trabalha de forma autônoma, sem vínculo empregatício. Pois bem, percebam que o CDC diz que os fornecedores são solidariamente responsáveis não apenas pelos atos dos seus prepostos, assim como, a locução aqui alternativa, pelos atos dos representantes autônomos, tá bom? Então, voltando aqui comigo, o que é que eu preciso que vocês vislumbrem aqui, meus queridos, tá? Que, tão somente, se eu estou vendendo algo, anunciando algo em nome de um fornecedor, tá? De forma lícita, de forma legítima, este fornecedor estará, então,
vinculado àquilo que eu estou anunciando. Tudo bem? Porque se eu falo em nome da empresa, e aí se eu trabalho de forma autônoma ou de forma vinculada à CLT, pouco importa, eu sou o representante da empresa. Na perspectiva da boa-fé objetiva, da tutela adequada do direito de informação, para o consumidor emerge então adequadamente essa posição. Tranquilo? Então, muito cuidado em relação a isso aqui. Bom, voltando mais uma vez para a lousa, eu preciso chamar a atenção por um detalhe que o CDC trata, tá? A oferta feita por telefone. O que se destaca deste artigo 33 do CDC é a proibição de chamada onerosa para o consumidor. O que seria a chamada onerosa para o consumidor? A famosa ligação a cobrar. Eu sei que essa prática comercial em si, ela já não tem sido realizada a fundo, tá? Mas é curioso como vez por outra vem aquela perguntinha marota de prova falando sobre algo que você nunca deu valor dentro do CDC, tá bom? Então a gente precisa ter um cuidado aqui muito grande em relação a esse conteúdo, em relação a essa particularidade do código. Você só precisa gravar isso que eu estou dizendo aqui nessa linha, ponto. Então, você já vai estar preparado aí para responder sobre a forma de publicidade em geral, tá bom? Eu preciso destacar para vocês nesse sentido o seguinte, que os fornecedores eles podem fazer a sua publicidade para os seus consumidores. A questão é que os custos em geral desta publicidade, em nenhuma hipótese, podem ser repassados ao consumidor. Tudo bem? Sobre a parte do abuso do direito de publicidade, a gente vai estudar depois na aula sobre práticas abusivas. Eduardo, me ligam 10 vezes por dia para anunciar um produto ou mandam spams para o meu e-mail, tá? Aí a gente está falando do abuso do direito de divulgação. E é um conteúdo que a gente vai tratar então em outra aula, em outro bloco, tá? Mas percebam que até aqui nós falamos sobre como a publicidade deve ser no Código de Defesa do Consumidor. O código também, preocupado não apenas com a forma do dever ser, o código lista o que não deve ser no código. Tudo bem? Há uma classificação das chamadas publicidades ilícitas. Publicidades ilícitas formam um gênero do qual fazem parte a publicidade enganosa e a publicidade abusiva, tá bom? O que é uma publicidade enganosa e o que é uma publicidade abusiva é o que a gente vai ver a partir de agora fazendo a leitura estrita do texto de lei. Gente, esse é um dos pontos mais cobrados dos estudantes de direito, dos candidatos em provas de concurso, tá? Dentro do CDC. É um assunto simples, de uma compreensão simples, mas a gente precisa ter aqui muita clareza em relação aos elementos constitutivos, tanto da publicidade enganosa quanto da publicidade abusiva, tá bom? Vamos aqui para a lousa, então, verificar isso. O que é uma publicidade enganosa, tá? Publicidade enganosa é uma publicidade falsa. Para o Código, dicção literal do artigo 37, parágrafo 1º, publicidade enganosa é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços, tá? Olha, percebam então que a publicidade enganosa é uma publicidade que pode ser totalmente falsa, parcialmente falsa ou uma publicidade que pela forma de veiculação induza o consumidor a erro. Tudo bem? A publicidade enganosa, ela pode se exteriorizar tanto por uma ação quanto pela omissão do fornecedor. Tanto pelo fornecedor lhe dar dados falsos, quanto dele eventualmente se omitir de lhe dar as informações completas ou veicular
a peça publicitária de uma forma tal que gere em você, tá, uma falsa compreensão da realidade. Bacana? Então, publicidade enganosa pode ser feita por ação ou omissão e publicidade enganosa é uma publicidade de conteúdo falso, portanto, não corresponde à realidade. Tudo bem? Já o que seria a publicidade abusiva, pessoal? Vamos voltar para a lousa. Publicidade abusiva é, na verdade, diferente da publicidade enganosa, uma publicidade que fere valores sociais. O código diz: é abusiva dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, tá? Discriminação racial, discriminação de gênero, e por aí vai, tá? Uma publicidade que incite a violência, explore medo ou superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. Olha aqui o problema da questão da publicidade infantil, se pode ou não pode no Brasil. Isso é uma questão ainda bastante debatida, né? Eu vou deixar depois um material de apoio para vocês, aprofundando um pouco mais a discussão nesse sentido. É uma publicidade que pode desrespeitar valores ambientais ou que de qualquer forma seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde e segurança, tá? Percebam uma diferença aqui estrutural bastante importante. A publicidade enganosa pode ser feita por ação ou omissão. Já a publicidade abusiva, ela só pode ser feita por ação. Tranquilo? Então, dentro dessa perspectiva, vocês vão me dizer, Eduardo, muito lindo em termos de conceito. Me dê algum exemplo, vamos tentar aqui interpretar isso em aspectos práticos? Vamos lá, tá? Eu preciso também, só antes de partir para os exemplos, deixar claro para vocês mais um aspecto em relação à distinção. A publicidade enganosa, ela tem um conceito suficientemente descrito no CDC. A publicidade abusiva, ela não tem um conceito suficientemente descrito. A publicidade abusiva, na verdade, forma o que a gente chama de uma cláusula geral, na medida em que o legislador forneceu parâmetros para que, então, diante do caso concreto, se verifique se a situação se adequa ou não à vedação normativa prevista aqui no artigo 37, parágrafo 2º. Tudo bem? Já a publicidade abusiva, não, ela tem um parâmetro muito claro, é aquilo que é falso, né, ou que, pela forma de veiculação, leva o consumidor a erro e a se comportar de uma forma que ele não gostaria se ele tivesse uma correta compreensão da realidade, tá? A publicidade enganosa, ela é falsa em relação ao elemento do seu conteúdo. Já a publicidade abusiva, ela é, ilícita em relação ao conteúdo ideológico, tá? Apresentado, então, nessa peça publicitária. Vamos ver alguns exemplos para clarear um pouco mais essa compreensão. Vamos falar sobre publicidade enganosa aqui, pessoal. Olha que situação interessante, né? Quando os pais da criança aqui foram comprar essa piscina, você viu uma linda piscina, onde cabem duas crianças confortavelmente acomodadas, né? Você tem um escorrega, ó, que dá para acomodar tranquilamente uma criança descendo e outra subindo. Você percebe que a faixa etária das crianças aqui da publicidade é realmente adequada com a faixa etária, né, com o tamanho dessa criança, mas quando você vai ver o produto específico devidamente montado fora da caixa, é só isso aqui, tá? A profundidade, eventualmente, da piscina, enfim, percebe-se que o produto não entrega, né, o conteúdo que
ele se propôs. Portanto, é uma publicidade enganosa, sim, caracteriza-se uma publicidade enganosa nesse caso. Com certa tranquilidade a gente pode considerar isso, tá bom? Olha um exemplo de como fazer o consumidor se comportar, de induzir o consumidor a erro, tá? Bom, em muitos estados, em muitos lugares, já é lei, mas no geral, boa parte dos supermercados, dos estabelecimentos, eles agora têm colocado o preço da unidade de medida, não apenas o valor que está sendo cobrado. E olha, aqui está vendendo um amaciante de 5 litros, tá? Só que qual é o engodo aqui? Qual é o erro para se levar ao consumidor? O preço custa R$ 19,90. E a informação secundária, que é o preço do litro, vem em destaque. Quer dizer, o consumidor ele vai olhar para o preço em destaque, por quê? Porque é assim que nós temos o hábito mercadológico, né? A boa-fé objetiva denota isso. O preço grande é o preço do produto, eventualmente. A menção menor é a menção específica do valor de unidade. Aqui eles inverteram isso, tá? Então, muito provavelmente, o consumidor mais desatento ele só vai perceber essa prática aqui, né, no caixa, e talvez nem perceba. Portanto, significa que o fornecedor ele não cumpriu com o seu dever de boa-fé, de esclarecimento em relação ao conteúdo. E embora você possa advogar a tese de que, Eduardo, mas todos os dados estão suficientemente dispostos na tela, né, no encarte, no anúncio. Ok, mas por uma questão, repito, de boa-fé objetiva, de padrão social, o preço final é que deveria vir destacado e o preço de unidade que deveria vir numa esfera reduzida. Tudo bem, pessoal? Então, olha como a situação é curiosa aqui, tá? É um exemplo claro, né, de uma publicidade que induz o consumidor a erro. Portanto, publicidade que lhe induz a erro é uma publicidade enganosa. Não confundir indução a erro com publicidade abusiva. Já a publicidade abusiva, eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês, tá? É daquele que faz com que o consumidor, né, se comporte de uma forma prejudicial, que gere discriminação, tá? Que se vale aí da deficiência da capacidade de julgamento da criança, etc. Essa peça publicitária foi de início dos anos 90, né? E olha que situação aqui constrangedora, tá? Nada contra você ter uma criança loura, de olhos claros, né, de cachinhos, sugestionando que ela seja um anjo, tá? Muito bonita essa menção. Mas vamos analisar a peça aqui. Eu vou colocar uma criança negra, né, com um detalhezinho especial no cabelo que lembram chifres, tá bom? Então, já que eu estou tratando a criança branca como um anjo, né, eu estou fazendo o contraste aqui entre o céu e o inferno, né? E curioso, o inferno aqui é negro, né? Porque o bem e o mal, né? O bem sorri, o mal, enfim, está sério. Quer dizer, é uma peça publicitária extremamente preconceituosa do ponto de vista racial. Não há como considerar isso de outra forma, tá? Pelo menos na minha perspectiva. Eu sei que a publicidade abusiva, ela gera aqui uma margem de discussão, se seria considerado eventualmente abusivo ou não. Mas o que eu preciso que fique claro, consignado para vocês, é justamente aqui a ideia da peça publicitária. Tudo bem? De repente, essa criança aqui, branca, isoladamente, não me daria esse contexto. Mas, analisando toda a configuração da peça publicitária, me parece bastante razoável que a gente considere isso uma publicidade discriminatória. Tudo bem? Olha essa aqui também, que é uma peça publicitária, antiga, é verdade, mas como ela é inconcebível na perspectiva de um Código de Defesa do Consumidor. Papai Noel fumando, tá? Né? Sabendo que o tabaco gera aí tantos problemas de saúde e, olha, ainda diz que aqui na tradução livre, né? Que pode fazer os seus sonhos virarem realidade neste Natal. Quer dizer, qual é a lógica disso aqui? Papai Noel é um personagem lúdico, é um personagem infantil, tá? A gente tem aqui, tanto nas normas do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, quanto no Código de Defesa do Consumidor, a vedação
ao quê? Ao abuso da ingenuidade ou da capacidade de julgamento das crianças, tá? Substâncias que causem aí dependência, elas não poderiam ser vinculadas a entes, né, do universo lúdico, do universo infantil. Tudo bem? Eu preciso também destacar para vocês que a publicidade no Brasil, ela tem um duplo controle. A gente tem o controle da autorregulação, tá? A gente tem o Código Nacional lá da Publicidade, do CONAR, que estabelece aí parâmetros específicos para isso. É possível se apresentar uma reclamação para o setor competente, né? E caso você vislumbre que essa publicidade abusiva ou enganosa, enfim, causa danos a alguém, é possível então se buscar a tutela administrativa do Estado ou a tutela judicial, né? Procurar a justiça para remover ou sancionar o fornecedor que faz publicidade enganosa abusiva. O PROCON, ele também tem esse poder aqui de determinar a adoção de medidas para a repressão das publicidades, então, ilícitas. Tudo bem? Mas percebam que é uma publicidade que não se coaduna. E diante dessas publicidades que não se coadunam, tá? Pensando na tutela administrativa do Estado, é por isso que eu estou falando de autorregulação aqui, eu vou me despedir da autorregulação. Como esses órgãos administrativos e judiciários poderão, então, tutelar a questão da publicidade? Olha, a repressão da publicidade ilícita, seja ela enganosa ou abusiva, ela pode ser feita individualmente pelos consumidores ou de forma coletiva, tá bom? De acordo com o artigo 81 do CDC, a gente vai ter a legitimidade do consumidor para o caso concreto ou a legitimidade dos entes que falam em nome da coletividade, que integram um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como o PROCON, o Ministério Público, as defensorias públicas ou as associações de consumidores. E diante de uma publicidade aqui ilícita, tá? Nós temos a possibilidade, dentre outras sanções administrativas listadas lá no artigo 56 do CDC, artigo 56 trata das sanções administrativas na espécie, mais comumente o que é feito? É determinada a multa aos fornecedores que encampam essas publicidades, a remoção dessas peças publicitárias, tá? Para que elas não continuem aí surtindo efeitos danosos e indesejados, e ainda, como nós falávamos no princípio do desvio publicitário, quando as informações forem falsas, é possível também a imposição da chamada contra-propaganda, tá? Isso tudo sem prejuízo das outras sanções, como eu falei, do artigo 56. Mas em termos de publicidade na prática, o que acontece principalmente é isso aqui. Bacana, pessoal? Então, é isso. Agora, um último detalhe que eu queria destacar com vocês, tá? É a respeito da oferta pós-venda no CDC. Eu sei que nós já avançamos um pouquinho o tempo, mas prometo que serei breve. Muito rapidamente a verificação dessa tela e da jurisprudência que eu colacionei na próxima, tá bom? O que é que o código diz? Que a oferta, ela não deve ser apenas para seduzir o consumidor para a aquisição do produto. Fornecedores, sejam eles os fabricantes ou os importadores, devem assegurar a disponibilização de peças e componentes de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, tá? Mas, uma vez que você não fabrique, que você descontinue a linha de produção daquele produto ou a importação do mesmo, a oferta deve ser mantida por um período razoável de tempo na forma da lei. Isso aqui é uma questão problemática até hoje, porque nós não temos lei definindo o que é, até agora, período de tempo razoável, qual é o parâmetro de período razoável, para que os fornecedores, então, possam substituir, ter peças e componentes para substituir aqueles seus produtos, então, que sofreram danos. O código aqui no artigo 32, ele se preocupa expressamente com o conteúdo chamado obsolescência programada, tá? Que seria o quê? A prática dos fornecedores
de colocarem no mercado produtos sabidamente sabotados, por assim dizer, para durar um período de tempo muito pequeno, ou um período de tempo limitado, não garantir a reposição desses componentes, que então obrigaria os consumidores a adquirir novos produtos. Tudo bem? Mas aí é a configuração difícil. O que seria período de tempo razoável? E mais, Eduardo, se eles descontinuarem a produção ou a importação desses componentes dentro do período razoável de tempo, qual é a solução que os tribunais têm dado para isso aqui? A questão da reparação civil. Toda vez que esse parâmetro de período razoável de tempo for descumprido, a obrigação converte-se em responsabilidade civil. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês para a gente concluir essa etapa, tá bom? Então, olha, é aqui uma análise se os componentes de substituição estão no mercado por um período de tempo razoável ou se eles foram aí, tá, prematuramente retirados, deixando esse consumidor desamparado, configurando então a questão da obsolescência programada, tá? A gente tem poucos julgados no Brasil falando de obsolescência programada, mas observem aqui. Televisor apresenta vício 5 anos após a aquisição. Vício de fabricação demonstrado, fornecedor responde pelo tempo previsto da vida útil do bem. Obsolescência programada. Tudo bem? Então, esse fornecedor aqui teria que responder pela restituição dos valores do produto que esse consumidor adquiriu. Tá? Mas, Eduardo, vai restituir o valor original do produto? Vai, porque se não tem componente de substituição, paciência, tá? É uma forma de sancionar esse fornecedor. Da mesma forma, do outro lado aqui, ó, se nesse caso a gente fala de uma televisão, no outro a gente fala no refrigerador, tá? A ausência de peça de reposição. Então, olha, o que é que diz aqui? É obrigação do fabricante manter por prazo razoável a oferta de peças de reposição, inteligência do artigo 32. A inexistência de peças apenas 4 anos após a aquisição do bem, que se revela abusiva, pois um refrigerador certamente não é um bem descartável feito para durar tão pouco tempo, tá bom? Então, qual foi a solução do caso concreto? Obrigação de substituir o refrigerador por outro. Então, pessoal, para que vocês venham aqui comigo e a gente encerre esse assunto, eu preciso que fique claro para vocês o seguinte, que para a gente tratar disso de uma maneira adequada, tá, vai ter que se levar em consideração o bem concreto. Qual é a expectativa de vida útil desse bem? Tá? É 2 anos, é 3 anos, é 5 anos, é 10 anos? É isso que a jurisprudência tem buscado responder no caso concreto. Tá? Dessa forma, se o fornecedor descumpre com o dever de oferta por um período razoável, abre-se analogicamente para o consumidor aquelas opções do artigo 18 do CDC. A devolução do valor pago corrigido, um novo produto da mesma espécie ou ainda o abatimento proporcional no preço. Tudo bem? Sobre esse tema, tem um documentário muito bacana no Netflix que eu recomendo a todos assistirem. Se chama Comprar, Jogar Fora, Comprar. Vocês vão ter nesse documentário de aproximadamente 40 a 50 minutos um estudo muito claro sobre como ocorre a obsolescência programada na indústria. Acho que é muito interessante para que a gente tenha um outro olhar para essa questão. Bacana, pessoal? É isso. Grande abraço. Até a próxima.